as suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Estamos fazendo uma série de mensagens em Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 8. E nós vamos ler do versículo de número 4 até o versículo de número 8. Esses refletores poderiam acender dos dois lados, por favor, João. Atos capítulo 8. Versículos 4 até o versículo de número 8. Nós vamos conversar com os irmãos, refletir sobre todo o capítulo 8. Eu vou explicar por quê. Mas a gente vai ler esse pequeno trecho e depois nós vamos apresentando os demais ao longo da apresentação. E diz assim a palavra do Senhor: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Pai querido, que a tua palavra nesse momento, que será ministrada pelo teu servo, possa alcançar os corações de cada pessoa aqui presente. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei, é uma exposição no livro de Atos, em uma linha de pensamento diferente do que eu já tinha feito aqui na igreja. E a gente então está falando sobre a igreja. A gente já vem de alguns meses falando e aprofundando melhor esse conceito de igreja, esse entendimento do que é igreja, do que é ser igreja. E acabamos desaguando aqui no livro de Atos, porque o livro de Atos conta a história de aproximadamente 30 anos da organização da igreja até a sua expansão nos confins da terra com as missões do apóstolo Paulo. E a gente falou no domingo passado, paramos em alguns capítulos, porque a gente não está sequenciando os capítulos. Nós falamos no domingo passado, aproveitando alguns capítulos, sobre esta questão de imitar o mestre em sair e pregar o evangelho. E eu espero que a igreja tenha aprendido o que nós falamos no domingo passado e tenha correspondido com o desafio que foi lançado à igreja. E eu espero que vocês tenham saído daqui no domingo e tenham retornado neste domingo, ou seja, 8 dias depois, e que tenham encontrado aí muitas pessoas e que tenham falado para muitas pessoas do evangelho. Foi isso que aconteceu, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Então, na verdade, a lição do domingo passado não serviu para a igreja, não é? Continuando, queridos, hoje eu quero conversar com vocês sobre o ministério de Filipe, a importância do ministério de Filipe para a expansão da igreja. Nós já vimos que
no capítulo 6, foram ordenados os diáconos da igreja. E no capítulo 6, nós vimos que houve uma qualificação para a escolha desses diáconos, ou para a liderança da igreja. E uma dessas pessoas que foram ali escolhidas para ser um diácono da igreja foi a pessoa de Filipe. Duas pessoas aqui do capítulo 6 foram destacados no livro de Atos por Lucas. Um foi Estevão. Estevão ocupa o capítulo 7, o capítulo 6, o capítulo 7 de Atos, pela importância, porque a partir da morte de Estevão, da perseguição de Estevão, é que a igreja então começa a sair de Jerusalém. Ela estava muito presa em Jerusalém, a igreja estava focada unicamente ali, ela estava crescendo, ela estava se desenvolvendo. Nós vimos que houve um momento ali que Lucas já dizia que havia uma multidão de pessoas em Jerusalém, mas ainda não tinham despertado para a ordem de Jesus de sair para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estevão, portanto, ele aparece, ele é destacado por Lucas para mostrar a importância ali do assassinato de Estevão, porque foi assassinato de Estevão, e a partir dali a perseguição à igreja, que forçou com que a igreja saísse de Jerusalém e alcançasse, portanto, a Judéia e Samaria. A gente vê no início do capítulo 8, por exemplo, que essa perseguição ela acontece com a pessoa de Paulo, e fala que a igreja, vejam aí no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1, quando diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, Judéia e Samaria começa a ser alcançada pelo Evangelho a partir da morte de Estevão. Esse é um marco, foi por isso que Lucas colocou aqui, o marco foi a morte de Estevão, e em seguida, essa perseguição que segue após a morte de Estevão. E importante entender que mesmo debaixo de perseguição, os cristãos não desistiram da sua fé, não abandonaram a sua fé, e em vez de abandonarem ou se sentirem perseguidos ou com medo da fé para a qual tinham professado, eles saíram pregando o evangelho de cidade em cidade, para que esse evangelho chegasse ali na Judéia e em Samaria. E uma dessas pessoas que foram dispersas pela perseguição foi Filipe, um dos 7 diáconos que haviam sido ali escolhidos em Atos capítulo 6. E ele então não sai de cidade em cidade, ele vai até Samaria. E a gente então, examinando aqui o capítulo 8, a gente percebe a importância do ministério de Filipe, e é isso que eu quero refletir com os irmãos. Essa importância para a igreja. Como é que nós podemos olhar para Filipe e ter como exemplo para a nossa vida cristã de como fazer com que o reino de Deus possa ser acrescido ao longo da nossa vida, e nós como instrumentos nas mãos de Deus. Então, o ministério de Filipe pode ser dividido em 3 etapas, nessa história que aqui é relatada por Lucas. O ministério dele em Samaria, o ministério dele na faixa de Gaza, e o ministério, o último, onde ele fixou residência, foi em Cesareia de Filipe. Então vamos começar a pensar um pouco sobre a vida de Filipe aqui em Samaria, quando ele chega ali e ele então começa a pregar o evangelho. E aqui diz, no verso de número 7, que Filipe, ele pregava, ele ensinava, e ali eram expulsos espíritos imundos de muitos possessos, que saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O que a gente pode entender aqui é que Filipe, ele recebeu do Senhor o mesmo poder
que os apóstolos tinham, porque os apóstolos também, eles expulsavam espíritos, eles curavam coxos, né? Então eles curavam doentes, e Filipe, vejam que essa mesma, vamos dizer assim, esse mesmo poder do Espírito que ele havia recebido, não é apresentado por Lucas em Estevão, mas é apresentado em Filipe. Então a gente percebe aqui a importância de uma pessoa que se dedica ao reino de Deus, que entrega a sua vida ao reino de Deus e que faz o reino de Deus uma prioridade na sua vida. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, porque é a prioridade. Quando nós buscamos o reino de Deus e nós buscamos no reino de Deus ser pessoas como Felipe apresentou ser, nós podemos ser instrumentos usados pelo Senhor, grande poder para fazer com que as pessoas sintam em nós a presença de Jesus. Quem era Filipe? Filipe é um diácono que foi escolhido, mas era uma pessoa cheia do Espírito Santo, era uma pessoa cheia de graça, cheio de fé, cheio de sabedoria e uma pessoa de boa reputação. E assim a gente olha para nós e nós podemos então começar a vislumbrar que nós temos ainda uma grande caminhada pela frente para que nós possamos fazer um ministério, pelo menos, parecido com o que Filipe fez. Porque nos dias de hoje, queridos, é muito difícil nós estarmos nos dedicando exclusivamente ao ministério. Quando a gente olha na Bíblia, que vê pessoas assim, cheias do Espírito Santo, fazendo a obra como Filipe fez, no seu ministério, a gente percebe o quão longe nós estamos. E eu não estou falando aqui de líderes, de líderes como pastores, como evangelistas, porque Filipe aqui era um evangelista, ele não era um apóstolo, era o Filipe evangelista. Então eu não estou falando aqui de pastores, eu estou falando de membro de igreja. O membro da igreja, ele tem que se mirar nesses grandes homens da história, da igreja. Nós precisamos olhar e perceber que nós buscamos, mesmo com a dificuldade nos tempos de hoje, com as lutas do dia a dia, com o trabalho que nos consome, com as dificuldades nos relacionamentos diversos que nós temos na nossa vida, mesmo assim, nós precisamos buscar o Senhor de uma forma mais intensa, buscar uma intimidade maior com o Senhor, para que possamos ser usados como Filipe foi usado por Jesus aqui no seu ministério. Esse é um ministério em que a gente olha, Filipe estava ali, ele começou, veja aí o versículo de número 5, que diz: descendo a cidade de Samaria, ele anunciava a Jesus, e as multidões atendiam unânimes às coisas de Filipe, que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Irmãos, eu acho interessante como a Bíblia, ela mostra algumas coisas que nos deixam perplexos. Vejam, o Evangelho, ele foi expulso de Jerusalém, não é isso? Foi expulso de Jerusalém, as pessoas estavam sendo perseguidas, portanto estavam sendo expulsas de Jerusalém. E Samaria era uma cidade em que os judeus, eles tinham uma animosidade com os samaritanos, vocês sabem disso. Os judeus, eles reprovavam os samaritanos. Mas ao mesmo tempo que os cristãos estavam sendo expulsos de Jerusalém, uma porta larga se abre em Samaria, e o Evangelho é recebido em Samaria, e as pessoas ali começam a se converter em massa pela pregação de Filipe. Vocês vejam aí como é que Deus faz, quando uma porta se fecha para o Evangelho num canto, outra mais larga ainda se abre em outro canto. E, por incrível que pareça, uma cidade que os judeus rejeitavam os samaritanos, portanto, ali uma porta aberta para receber o Evangelho. E aqui está, irmãos, que Samaria, o Evangelho, a igreja começa a crescer em Samaria e começa a repercutir o ministério que Filipe estava fazendo ali em Samaria. E repercute de tal forma
que chega aos ouvidos dos apóstolos lá em Jerusalém, porque haviam ficado em Jerusalém. E eles então mandam a João e mandam Pedro lá em Samaria para ver esse fenômeno que estava acontecendo ali em Samaria. E aqui a gente observa que houve alguns pormenores no meio desse ministério aqui de Filipe em Samaria. O primeiro pormenor que a gente observa é que existia uma pessoa ali chamada Simão. Chamada Simão. Esse camarada chamado Simão era um mágico. E ele, pelas magias que fazia, ele iludia as pessoas. Agora, irmãos, vejam o que estava acontecendo aqui. Veja aí o versículo 10, do capítulo 8. O versículo 10 do capítulo 8 diz que todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. O texto diz aqui que estavam sendo iludidos por esta pessoa chamada Simão. E eu fico pensando, como nós somos fáceis de serem iludidos. Como somos fáceis, irmãos. Basta uma pessoa chegar aqui, que seja bem apresentado, não é porque eu sou bem apresentado não, mas se chegar uma pessoa aqui bem apresentada, né? Chegar aqui uma pessoa bem apresentada, uma pessoa que tem um bom papo, uma conversa bonita, né? Uma pessoa eloquente, um pregador eloquente. Basta isso para que as pessoas comecem a se iludir com aquela pessoa. Seja homem ou mulher, né? Uma mulher bem vestida, né? Uma mulher simpática, uma mulher que tem uma boa palavra, né? As pessoas começam a se iludir. Qualquer coisa que esse homem ou que essa mulher falar, né? Agora imagine se eu tiro o meu paletó aqui e jogo no meio de vocês aqui. Todo mundo sai correndo, né? É o poder do meu paletó. Né? O poder do meu paletó. Vocês iam ficar iludidos, irmãos. O meu poder. Como as pessoas se iludem com facilidade. Eu fico pensando na teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela ilude as pessoas, mas Paulo vai dizer que nós somos iludidos porque nós já temos no coração essa tendência, né, essa tendência de serem iludidos. Quer ver? Vejam aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Que eu não estou seguindo aqui muito meu esboço. Mas é 1 Timóteo capítulo 6. Abra aí. Primeiro Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3. Vamos ler só o versículo 9 e 10, porque senão vai ser uma leitura muito longa. Versículos 9 e 10 diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que Paulo está dizendo aqui?
Cobiça é de onde? Do coração do homem. Jesus, ele disse que tudo que é de ruim vem do coração do homem, não é isso? O coração do homem, a natureza pecaminosa do homem, ele já tem no seu coração esse desejo. E quando as pessoas demonstram poder ou que prometem coisas que vão casar com os nossos desejos, com as nossas concupiscências, que concupiscência é desejo, né? Quando se casa uma coisa com a outra, nós nos deixamos levar, nós nos deixamos enganar propositalmente, porque nós queremos também aquilo. Não é porque o outro é mais sabido do que a pessoa que é enganada, é porque o que é enganado está querendo também. Então ele se deixa levar porque o seu coração já está querendo. E aqui nesse texto, em Atos capítulo 6, não foi só uma nem duas pessoas, não. Foram todos. Aqui diz assim: todos davam ouvidos do menor ao maior. Do menor ao maior. Essa expressão significa dizer que rico, pobre, tudo que você imaginar de pessoas, todos os tipos e qualificações estão dentro desse engodo aí criado por Simão. Não é? Agora vejam, como é que se combate situações como estas? Como é que a igreja enfrenta aqueles que são enganadores? Aqueles que estão usando da boa fé de alguns, que estão enganando, que estão iludindo as pessoas. O próprio livro de Atos, capítulo 8, nos ensina. Quer ver? Vejam aí. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Era tão grande esse engano de Simão, que as pessoas consideravam ele como um Deus. Era o grande poder de Deus. Né? O grande poder. Imagine isso aí. Né? Então estavam enxergando ele como o poder de Deus. Irmãos, isso aqui acontece hoje ainda ou não? Claro que acontece. Não é? Quantas pessoas de igreja são idolatradas dessa forma? Não é? Então vejam, a qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Ele é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque muito os iludiram com mágicas. Agora veja aí o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ou seja, como é que se combate esse tipo de coisa que nós estamos vendo na igreja hoje? Pregando o Evangelho. A sã doutrina. O Evangelho como nos foi revelado, como nos foi entregue por Jesus Cristo. Na medida em que nós vamos pregando a verdade, que as pessoas vão se confrontando com a verdade, vão vendo que estavam sendo iludidos e enganados por aquilo que estava sendo pregado e ensinado pelos outros, eles vão percebendo o engano e eles vão se convertendo, né, à verdade que está sendo ensinada. Então nós combatemos assim, combatemos sendo fiéis à palavra de Deus, pregando o Evangelho como ele deve ser pregado e ensinado, para que as pessoas possam enxergar o erro pelos quais eles estão sendo conduzidos. E é interessante que Simão, ele se envolve com o povo de Deus, ali em Samaria, e a gente sabe que ele se envolve, essa conversão dele, nos parece, eu estive pesquisando, nos parece que não é uma conversão legítima, porque lá na frente, aí no versículo de número 23, se vocês forem ver,
o apóstolo Pedro vai dizer que o coração dele está cheio de fel de amargura e laço de iniquidade. Então ele se envolve mais com o objetivo de observar e ver aqueles fenômenos que estavam acontecendo e buscar conhecer para que ele pudesse ganhar e praticar e demonstrar e continuar, vamos dizer assim, nesse status de poder que ele demonstrava ali em Samaria. É por isso que quando ele vê que Pedro e João orando sobre os que haviam sido convertidos em Samaria, eles estavam recebendo o Espírito Santo, ele foi querer comprar, né, esse poder, de poder transmitir para os outros. Ele não estava querendo o poder do Espírito Santo, ele estava querendo ter esse poder de transmitir para os outros, porque isso dava o status que ele queria ter ali em Samaria, né? Então, queridos, esse foi um problema que no ministério de Filipe aconteceu, mas que foi resolvido, porque ali, né, quando Pedro e João chegaram, eles enfrentaram Simão, e ali praticamente eles disseram a Simão que ele estava perdido. Veja aí no versículo número 24 e 25, que diz, respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai por mim. Antes ele diz assim, versículo 22, né? Arrepende-te, pois da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Então, vejam aí o que aconteceu, qual foi o fim, né, de Simão o mágico. Então, esse foi o ministério de Filipe ali em Samaria. Um ministério vibrante, um ministério onde a igreja começou a crescer, as pessoas começaram a receber a palavra. Diz aqui no versículo 14, né, que eles ouviram lá em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, que as pessoas estavam sendo batizadas, né, foi por isso que mandaram Pedro e João. Então, um ministério profícuo, ministério onde realmente a igreja se expandiu ali em Samaria. Só que de repente, ele sai de Samaria e o Senhor manda ele para a faixa de Gaza. Então, o ministério dele em Samaria, ele sai, e nós vamos agora pensar um pouco do ministério dele na faixa de Gaza. O que acontece ali? Filipe está em Samaria, e de repente, diz aqui o texto, que o Senhor fala com Filipe através do anjo. Eu não sei como foi que ele conversou com o anjo, né? E aqui então no versículo de número 26, diz, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Irmãos, eu fico pensando aqui, eu não sei dizer como foi que o anjo falou, se foi uma pessoa, porque a Bíblia, no Antigo Testamento, várias vezes o anjo, né, aparece ali como uma pessoa, mas no Novo Testamento aparece mesmo o anjo, né? E aí eu não sei, eu sei que o anjo foi lá e falou com Filipe e diz assim, olha, sai de Samaria e vai para a faixa de Gaza. E lá é um local deserto. E eu fico pensando assim, Filipe, né? A obediência de Filipe, irmãos. Parece aquela história de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te dizer para onde tu vai. E ele ali muito bem instalado, não é? E aí de repente o Senhor manda ele sair de lá para um lugar, e eu fico pensando assim, esses homens de Deus nos ensinam cada coisa, não é? Como é que, será que eu estou bem, né? Eu estou bem no local, produzindo para o Senhor, não para mim, né? De repente o Senhor diz assim, larga tudo que tu está fazendo, né? E vai lá para um local onde não tem ninguém, está deserto, local deserto. Eu fico pensando assim, o Senhor está mandando eu sair lá da Cibuco para vir para o deserto de Elohim.
Faixa de Gaza de Elohim. Não é? É obediência demais, irmãos. Quem é que tem coragem de fazer isso aqui? Quem é? Quem é que tem coragem de fazer isso aqui? Vocês estão vendo como é que Filipe nos ensina a ser um servo de Deus? Por quê? Porque a gente tem que crer que o Senhor está no comando da nossa vida. A gente tem que crer que Deus, se Ele está mandando, é porque Ele tem um propósito para aquilo que Ele está mandando para a gente. Se Ele está mandando, não é para eu questionar assim, mas Senhor, eu vou lá para o deserto, eu vou pregar para quem? Para as areias? Para as cobras do deserto? Para os lobos do deserto? Para quem é que eu vou pregar lá no deserto, Senhor? Não nos compete questionar o Deus. Se Deus está mandando, irmãos, se Deus está mandando, a gente tem que ir. Se Deus está mandando, a gente tem que ir. Para onde? Não sei. Mas se Ele está mandando, Ele tem um propósito. E pode ter certeza que com esse propósito Ele vai estar nos guardando e nos livrando do mal e edificando a nossa vida e a vida da igreja onde a gente estiver. E Filipe, diz o texto, é tão impressionante que Filipe, o texto diz assim, ó, ele se levantou e foi. Versículo 26. O anjo disse assim, vai que lá é um deserto. Foi o que ele fez? Ele se levantou e foi. E Filipe foi. E quando ele chega lá, irmãos, ele encontra uma pessoa que estava numa carroça. Carruagem ou carroça, não sei. Possivelmente um carro de boi. Mas ali, aqui diz que é um eunuco. Quem era esse eunuco? Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas a rainha de Sabá, da Etiópia, ela foi conhecer a sabedoria de Salomão. E ali ela conheceu mais do que a sabedoria de Salomão. Ela conheceu o leito de Salomão também. E eles tiveram um filho, que foi rei da Etiópia. E ali começa um povo judeu na Etiópia. Existe um povo judeu na Etiópia que é da descendência da tribo de Dan. Não sei se vocês ouviram falar nisso. Da descendência da tribo de Dan. E quando foi mais ou menos na década de 70, 80 e 90, o Mossad de Israel foi buscar esse povo lá na Etiópia, acho que hoje é Sudão, se eu não me engano. Foi buscar, vocês não viram falar isso não nos jornais? Que até eu ficava perguntando, mas tem negro israelense? Pois tem, da descendência da tribo de Dan, lá na Etiópia. E esse eunuco era um judeu, que os judeus, toda a Páscoa iam para onde? Jerusalém. E ele então foi para Jerusalém, para a Páscoa, e ele estava voltando. E ele estava lendo o quê? O livro de Isaías. Então ele era um judeu, não é? Estava lendo o livro de Isaías. Só que ele não entende o que ele está lendo, porque ele não tinha o Espírito. O Espírito é que nos dá o discernimento, o entendimento da palavra. Ele estava lendo Isaías 53. E aí o que é que acontece? Filipe dá um estudo para ele no capítulo 53 de Isaías. Irmãos, o que Deus está mostrando para a gente aqui é que ainda nos dias de hoje, um dos métodos, ou uma das práticas mais importantes para nós levarmos o Evangelho para as pessoas é através de estudo bíblico. Porque o que Filipe fez aqui foi um estudo bíblico. Ele pegou o capítulo de número 53 de Isaías e ele explicou para o eunuco, e esse eunuco, ele entendeu e ele se converteu ali pelo estudo bíblico que estava sendo praticado. O que é que aconteceu? Ele pediu o batismo. Então vejam, se nós precisamos sair pregando o Evangelho, mas nós precisamos também
darem estudo bíblico às pessoas. É importante, irmãos, uma das épocas que essa igreja mais cresceu, foi quando nós começamos a dar estudo bíblico nos lares aqui, nesse bairro. Que as pessoas foram conhecendo o Evangelho, foram se convertendo, e essa igreja cresceu e cresceu. Os grupos pequenos, que hoje a gente vem falando em pequenos grupos, deixaram de existir na igreja. Né? E aqui, quantos anos fazem que Filipe esteve na faixa de Gaza ensinando eunuco? Quantos? 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, irmãos, o estudo bíblico foi eficiente o suficiente para a conversão daquele judeu etíope. Por que hoje nós não fazemos a mesma coisa, hein, irmãos? Primeiro, nós não saímos falando e pregando o Evangelho. Não é? Segundo, a gente não fica oferecendo estudo nos lares. Certo? Então, um dos grandes desafios que hoje a gente precisa para esta igreja é voltar a dar estudos bíblicos nos lares. Tá? Então, vejam, o ministério de Filipe em Gaza foi importante porque a gente aprende com Filipe, primeiro, a sensibilidade de poder conhecer a vontade de Deus e de perceber aquilo que o Espírito manda que a gente faça. Vejam aí, irmãos, duas coisas interessantes. Primeiro, quando ele percebe qual é a vontade de Deus. Ele está em Samaria, Deus manda ele ir para o deserto, e ele se levanta e vai. Então ele tem essa sensibilidade, essa percepção. Depois ele chega ali, veja aí o versículo de número 28. Versículo de número 28. Que diz, 28 e 29. Estava de volta de Jerusalém, tinha ido para a Páscoa, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse, quem disse para Filipe? O Espírito. Disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha. Então vejam a percepção, a sensibilidade espiritual, que nós só temos isso, irmãos, quando a gente tem intimidade com Deus. Quando a gente busca intimidade com Deus, é que a gente começa a perceber a real vontade de Deus para a nossa vida e o direcionamento do Espírito para nós. Porque foi este homem que tinha intimidade com Deus, que era cheio de fé, cheio de graça, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, é que tinha essa condição de poder perceber ali, sentir o direcionamento do Espírito. Porque ele chega lá, e agora? O que é que eu vou fazer? E o Espírito dá a direção para ele. Vai e ensina ali, né, ao eunuco que ali está no carro. Então essa sensibilidade, a obediência de Filipe e o estudo bíblico são pontos marcantes aqui desse ministério de Filipe em Gaza. Depois ele vai, né, para a região ali do Azoto. Aqui já no final, no versículo 40 diz, mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então ele vai para o Azoto, ele não fica ali, e ele então segue como os outros discípulos também, ensinando, onde passava, ensinava, pregava o Evangelho, e ele se fixa em Cesareia, conhecida como Cesareia de Filipe. E como é que a gente sabe que ele fixou residência ali? Lá em Atos, Atos capítulo 21, em Atos capítulo 21,
versículos 8 e 9, que diz assim: no dia seguinte, Paulo, aqui visitando Cesareia, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de quem? Filipe. Será que é o mesmo Filipe? Paulo especifica aqui, ele diz, o evangelista, que era um dos 7. Então é o mesmo Filipe que a gente está conversando lá, certo? Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha ele 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Então ele fixou residência ali em Cesareia, e ali o ministério dele, né, ele começou o terceiro, né, local onde ele passa a desenvolver o seu ministério. Tá, irmãos? Então esse é, né, o ministério de Filipe, que nós temos muito a aprender na nossa vida. Primeiro, ser um homem ou uma mulher como Filipe foi, cheio de fé, cheio de graça, cheio de sabedoria, né, cheio do Espírito Santo, de boa reputação, para que nós possamos ser instrumentos usados por Deus. E ali, com a ousadia e a coragem que só o Espírito Santo nos concede, sair pregando, ensinando o Evangelho, para que as pessoas sejam atraídas pelo Evangelho, como diz aqui o texto, no seu ministério, quando ele começou, e as multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, né? E assim, as pessoas conhecerem a verdade, serem confrontadas com essa verdade, tomarem a decisão ao lado de Jesus, serem batizadas e fazerem parte dessa grande família que é a família de Deus. Amém? Curvem suas cabeças. Filipe, o evangelista, o diácono, um dos 7, escolhido ali na igreja para atender as viúvas helenistas, foi um homem que viveu a sua fé, ou a fé, em todas as suas potencialidades. Em todas as suas potencialidades. E ele é um exemplo para todos nós, para seguir. Ele é um exemplo de que qualquer um que aqui está, qualquer cristão, pode ser instrumento poderoso nas mãos de Deus para a expansão do Evangelho. Mas o que ele fez? Ele priorizou o reino. E o Senhor lhe deu mais do que ele poderia imaginar. Mais. Muito mais. Eu quero convidar você, esta igreja, a se encher de fé, de graça, de sabedoria e do Espírito. Eu quero convidar você a buscar o reino de Deus como prioridade na sua vida. Eu sei que muitas vezes a gente tem outras prioridades. E muitas vezes a gente só se lembra de Deus à noite, quando chega em casa, ou no domingo, quando vem na igreja. Mas eu quero desafiar você, de que você ponha na sua vida, acima de todas as coisas, que você ponha na sua vida o reino de Deus como prioridade na sua vida, para que você seja esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor, e assim o Senhor possa realizar uma obra grandiosa através da sua vida. Esse é o desafio de hoje, e que você possa orar por isso no decorrer desses dias. Amém, queridos?